Imagina planejar a vingança perfeita contra a família que destruiu a vida do seu pai. O plano é frio e simples: se aproximar do filho do seu inimigo, fazê-lo se apaixonar loucamente e, no altar, destruí-lo. Foi exatamente isso que Vivian planejou para Christian Hartwell, o implacável CEO de Chicago. Para executar o plano, ela conquista o contrato da vida dela, reformar a cobertura onde ele mora. A exigência dela: que ela se mude para lá e coordene a obra 24 horas por dia. A armadilha estava armada. Mas o que ela não esperava era descobrir que o monstro que ela jurou destruir é, na verdade, um homem ferido, sufocado pelo próprio pai e perigosamente fascinante. Mas o que acontece quando a linha entre fingir paixão e sentir desejo de verdade se apaga completamente? O ódio é, por natureza, um arquiteto paciente. Ele desenha alicerces invisíveis, projeta estruturas à prova de falhas e espera anos até que o prédio esteja alto o suficiente para que a queda seja fatal. Vivian Cross conhecia bem essa paciência. Aos 30 anos, ela havia transformado sua dor em uma planta baixa meticulosa para a ruína da família Hartwell. Do lado de fora das janelas do seu estúdio de design, o vento brutal de Chicago uivava, chicoteando a neve contra o vidro. Mas dentro da sala, a temperatura parecia ainda mais baixa. "Eu ainda acho que isso é loucura, Vivian." A voz de Serena Wu quebrou o silêncio, soando carregada de uma preocupação genuína. "Você está prestes a entrar na jaula do leão e colocar a própria cabeça na boca dele." Vivian não ergueu os olhos imediatamente. "Eu não vou colocar a minha cabeça na boca dele, Serena. Eu vou arrancar os dentes dele, um por um." Vivian finalmente a encarou. "Faz 6 anos que Edward Hartwell roubou os projetos estruturais do meu pai. Fraudou as assinaturas e o acusou de negligência. 6 anos que meu pai vive em uma clínica cardiológica porque o coração dele não suportou a desgraça. A Hartwell Industries não apenas roubou o nosso dinheiro, Serena. Eles roubaram a nossa dignidade. Eu sei de tudo isso. Eu vi o que aconteceu." Serena suspirou, cruzando os braços defensivamente. "Mas você está indo atrás do Christian Hartwell. O homem é o CEO da construtora. Ele é frio, reservado e, segundo a mídia, não tem um coração batendo no peito. O que te faz pensar que você pode seduzir um homem que parece feito de concreto armado?" Um sorriso lento e perigoso curvou os lábios de Vivian. "Porque homens feitos de concreto são os que quebram com mais violência quando a estrutura cede. Christian Hartwell é o troféu do pai dele, o herdeiro de ouro. Se eu quiser destruir Edward, eu não ataco as contas bancárias dele. Eu ataco o orgulho dele. Vou me infiltrar na vida do Christian, vou fazê-lo confiar em mim, vou fazê-lo me amar de uma forma patética. E quando o império deles achar que tem a dinastia garantida, eu o descarto publicamente e exponho a podridão daquela família ao mundo." Ela fechou o portfólio com um baque seco que soou como a batida de um martelo de juiz. O plano era arriscado, suicida até, mas era a única razão pela qual ela levantava da cama todas as manhãs. 2 horas depois, Vivian pisou no elevador privativo que levava ao último andar de um dos arranha-céus mais exclusivos da Gold Coast de Chicago. Seu alvo era muito mais íntimo do que a sede corporativa: a nova cobertura de Christian Hartwell. O bilionário havia aberto uma licitação sigilosa para o design de interiores, e Vivian usou todos os seus contatos e um talento irrefutável para chegar à rodada final. Era o ponto de entrada perfeito. Quando as portas de metal se abriram, ela se deparou com um espaço colossal e cru. 1.200 metros quadrados de concreto aparente. Janelas do chão ao teto com uma vista vertiginosa do lago Michigan congelado. Poeira de obra flutuando na luz pálida do inverno. No centro do caos, analisando uma planta gigantesca esticada sobre uma mesa de cavaletes, estava ele. Christian Hartwell não se parecia em nada com o burocrata engravatado que Vivian imaginou. Aos 34 anos, ele não usava paletó, apenas calças sociais escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. O cabelo castanho escuro levemente bagunçado. Ele ergueu o rosto quando ouviu o som dos saltos dela batendo no contrapiso.
Os olhos dele encontraram os dela. Eram de um azul acinzentado brutal, semelhantes ao céu de inverno de Chicago. Gélidos, indecifráveis e avassaladores. Senhorita Cross, a voz dele reverberou pelo ambiente vazio. Era grave, com uma textura áspera que não combinava com o dinheiro velho de sua família. Exatamente no horário, Vivian caminhou em direção a ele com a confiança de uma predadora, forçando cada músculo do seu corpo a não demonstrar a aversão que sentia pelo sobrenome que ele carregava. A pontualidade é a única virtude que o dinheiro não compra, Sr. Hartwell. Ela parou do outro lado da mesa de cavaletes, sustentando o olhar dele sem piscar. Embora eu imagine que você tente comprar mesmo assim. Christian não sorriu, mas algo no fundo de seus olhos brilhou. Um lampejo de interesse silencioso. Ele analisou o rosto dela com uma precisão cirúrgica, parando por um segundo nas sardas discretas em seu nariz antes de voltar aos olhos cor de âmbar. Havia uma pequena cicatriz no lado esquerdo do queixo dele, algo que o deixava perigosamente humano, diferente das fotos perfeitas das revistas de negócios. Eu tentei comprar o seu silêncio contratual no pré-acordo, mas seus advogados foram difíceis. Ele apontou para as plantas na mesa. Eu vi o seu projeto. É brilhante. O uso da luz natural para aquecer os tons industriais é quase poético. Mas poesia não cumpre prazos. Eu dou jantares beneficentes. Tenho o conselho no meu pescoço. Eu preciso deste apartamento funcional, impecável e finalizado em 12 semanas. Todas as outras firmas me disseram que é impossível. Porque eles são covardes. Vivian rebateu, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa, invadindo o campo visual dele. Ela reduziu o tom de voz, injetando a dose exata de desafio e sedução sutil. Eu não sou. Eu te entrego essa cobertura em 12 semanas. Mas eu imponho as minhas regras. A mandíbula de Christian travou levemente. Ele se inclinou na direção dela, espalmando as mãos grandes sobre o papel do projeto. A proximidade repentina fez o ar entre eles ficar denso. Ninguém impõe regras nos meus imóveis, senhorita Cross. Se quiser que o milagre aconteça, eu imponho. Ela não recuou nem 1 milímetro. A eletricidade entre os dois era quase tátil, uma colisão frontal de 2 egos imensos. A construtora terá que operar em 3 turnos, 24 horas por dia. Eu serei a diretora absoluta. E, por causa da logística insana, eu precisarei estar aqui o tempo todo. Christian a estudou em silêncio. Um silêncio pesado e escrutinador. Nesse momento, o celular de Christian vibrou sobre a mesa. O nome que brilhou na tela fez o sangue de Vivian gelar. Edward Hartwell. O monstro. O homem que destruiu seu pai. Vivian esperou ver Christian atender com reverência. Mas o que ela presenciou quebrou a primeira peça do quebra-cabeça que ela havia montado. A expressão de Christian escureceu instantaneamente. Uma onda de exaustão e profunda aversão cruzou suas feições. Ele olhou para o telefone como se fosse um animal peçonhento e, com um movimento duro e seco, desligou a chamada e virou a tela para baixo. Quando ele voltou a olhar para Vivian, o muro gélido havia retornado, mas ela já tinha visto a fenda. A ala oeste já está habitável. Tem uma suíte master finalizada, água quente e calefação. A voz de Christian saiu mais áspera. Ele cravou os olhos acinzentados nela, com uma intensidade que ameaçava despir a alma de Vivian. Se você quer entregar esse projeto em 12 semanas, você se muda para cá amanhã. Eu passo minhas noites aqui, trabalhando no escritório improvisado. Se nós vamos correr contra o tempo, nós vamos conviver. Você aguenta ficar sob o mesmo teto que eu, senhorita Cross? A pergunta, Sr. Hartwell. Vivian sussurrou, os lábios curvando-se em um sorriso provocativo que disfarçava o veneno mortal de sua intenção. É se você vai conseguir acompanhar o meu ritmo sem enlouquecer. Eu não enlouqueço. Eu controlo. Ele estendeu a mão grande e áspera. Temos um acordo. Vivian olhou para aquela mão. A mão do filho do homem que roubou o legado do seu pai. Engolindo o fel da repulsa, ela apertou a mão dele. O contato foi um choque violento. A pele dele era quente, o aperto firme, e uma corrente elétrica não planejada disparou pelo braço dela, fazendo seu coração bater de forma irregular. A armadilha estava ativada.
48 horas depois, Vivian chegou à cobertura carregando 2 malas. Já passava das 10 da noite de uma quinta-feira. O som de serras, martelos e operários ecoava na ala leste, mas a ala oeste, como prometido, estava em relativo silêncio e funcional. O apartamento cheirava a tinta fresca e gesso. Ela caminhou pelo longo corredor escuro até encontrar a cozinha de apoio, iluminada apenas pelas luzes de emergência. O campo de batalha já estava ocupado. Christian estava sentado em um dos bancos altos da ilha de mármore, iluminado apenas pela tela do seu notebook. Ele usava calças de moletom cinza e uma camiseta preta simples que abraçava a tensão de seus ombros largos. Havia uma garrafa de uísque pela metade ao lado dele, e ele esfregava as têmporas com o polegar e o indicador, parecendo carregar o peso do mundo. Trabalhando até a exaustão para o império do papai, Christian, ela soltou, usando o primeiro nome dele de propósito, uma farpa testando a armadura. Christian não se sobressaltou. Ele lentamente baixou as mãos, seus olhos azuis encontrando os dela no escuro. Diferente do escritório, não havia arrogância no olhar dele naquela noite. Havia apenas um cansaço cru e sombrio. Trabalhando até a exaustão para garantir que as 3.000 famílias que dependem do pagamento da minha construtora tenham comida na mesa na sexta-feira, Vivian. Ele respondeu, a voz profunda e sem agressividade, roçando na pele dela como veludo. Ele fechou o notebook. O império do meu pai é feito de vaidade. Eu não me importo com a vaidade dele. Me importo com quem paga o preço por ela. A resposta foi um soco no estômago de Vivian. Ela esperava uma réplica arrogante, um eco do patriarca narcisista. Mas as palavras dele soaram tão genuínas, tão carregadas de uma empatia silenciosa e pesada, que a bússola moral de Vivian girou descontrolada. Você fala como se estivesse em uma guerra contra a própria empresa, ela murmurou, dando um passo em direção à ilha. Christian a observou por um longo momento. Ele serviu 2 dedos de uísque em um copo limpo e empurrou pelo mármore na direção dela. Todos nós estamos em guerra com alguma coisa que nos assombra, Vivian. Algumas pessoas fogem, outras decidem morar no campo de batalha para consertar o que foi quebrado. Ele tomou o próprio copo e ergueu sutilmente em um brinde silencioso. Bem-vinda à trincheira. Tente dormir um pouco. A obra amanhã será infernal. Ele se levantou, recolheu o notebook e passou por ela. O cheiro inebriante dele a envolveu e o braço dele roçou levemente no dela pelo corredor estreito. Um toque acidental, quase fantasma, mas que fez a pele de Vivian queimar sob a seda da blusa. Quando ele desapareceu no escuro do corredor, Vivian ficou parada na cozinha, encarando o copo de uísque. A mão dela tremia ligeiramente ao tocá-lo. Aquele homem deveria ser o vilão de sua história, egoísta, cruel e fácil de odiar. Mas enquanto o calor da proximidade de Christian ainda latejava em sua pele e as palavras bondosas dele ecoavam em sua mente, Vivian sentiu o primeiro fio de terror absoluto. Deus a ajudasse, pois quebrar o coração de Christian Hartwell poderia ser a coisa mais fácil que ela faria. O problema seria não quebrar o seu próprio no processo. A convivência forçada sob o mesmo teto era o equivalente a trancar 2 feras territoriais em uma jaula de vidro e esperar que elas não se matassem. Haviam-se passado 12 dias desde que Vivian Cross se mudara para a cobertura de Christian Hartwell. 12 dias de poeira de gesso, som de furadeiras ecoando pelos 1.200 metros quadrados, noites mal dormidas e um jogo psicológico tão exaustivo que beirava a tortura. Eram 6:30 da manhã de uma terça-feira. O céu de Chicago ainda estava escuro, carregando a promessa de mais uma tempestade de neve. Vivian pisou na cozinha com passos duros, os calcanhares de seus escarpins pretos estalando contra o piso de madeira clara que acabara de ser polido. Ela vestia uma calça de alfaiataria impecável e uma camisa de seda cor de vinho, uma armadura cuidadosamente escolhida para mais um dia de guerra. Ela precisava de café. Desesperadamente. Mas a ilha de mármore já estava ocupada. Christian estava encostado na bancada, lendo relatórios em um tablet enquanto bebia um expresso duplo. Ele já estava vestido para o escritório, calça social chumbo e uma camisa branca com os primeiros botões abertos e as mangas arregaçadas.
O poder que ele exalava no meio de um apartamento em obras era irritante. Mais irritante ainda era o modo como o maxilar dele travou assim que sentiu o perfume cítrico de Vivian invadir o ambiente. "Bom dia, Christian", ela disse, a voz pingando um sarcasmo aveludado enquanto caminhava até a máquina de café, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dele. "O que tem de bom, Vivian?" A voz de Christian era um rosnado matinal baixo, vibrando no ar denso entre eles. Ele não desviou os olhos da tela. "Meus empreiteiros me disseram que você mandou derrubar a parede do escritório leste à meia-noite. Eu perdi 3 horas de sono ouvindo marretas quebrando a alvenaria." Vivian pegou uma xícara, roçando o cotovelo no braço dele por uma fração de segundo. O calor da pele dele atravessou o tecido fino da camisa dela como um choque estático, mas ela não recuou. Ela virou o rosto para ele, os olhos âmbar-mel brilhando com um desafio perigoso. "Eu avisei que trabalharíamos em 3 turnos. O projeto exige luz natural no seu escritório, a menos que você prefira continuar trabalhando em uma caverna escura, o que combinaria muito mais com a sua personalidade sociável." Christian finalmente abaixou o tablet. O olhar azul acinzentado dele encontrou o dela. A distância entre os dois era de meros centímetros. Vivian pôde ver o leve tom arroxeado de cansaço sob os olhos dele, mas isso não diminuía em nada a intensidade letal do homem. "Eu estou acostumado a comandar equipes de milhares de pessoas, Vivian. Estou acostumado a dominar reuniões com os acionistas mais selvagens de Wall Street." Ele se inclinou na direção dela, a voz caindo para um sussurro áspero que fez os pelos da nuca de Vivian se arrepiarem. "Mas eu admito que nunca convivi com alguém que parece ter como missão de vida me empurrar para a beira de um precipício antes das 7 da manhã. É um talento natural." Ela sussurrou de volta, sustentando o olhar, sentindo o arrepio descer pela espinha. "Você não aguenta perder o controle, não é? Aqui dentro, a obra é minha. Você é só o morador frustrado." Os olhos de Christian desceram para a boca dela por um segundo incrivelmente longo. A respiração dele pareceu engatar, e Vivian sentiu o coração bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Antes que a tensão explodisse em algo irremediável, o som estridente do interfone do elevador privativo ecoou pela sala vazia. O encanto quebrou. Christian recuou bruscamente, passando a mão pelo cabelo levemente bagunçado, a máscara de gelo retornando ao rosto. Ele caminhou até o painel e liberou a subida. "Quem é a essa hora?" Vivian perguntou, franzindo a testa. "O meu pesadelo pessoal", Christian respondeu, a voz carregada de um desprezo tão profundo que surpreendeu Vivian. As portas do elevador se abriram e a temperatura do apartamento, que já era fria, despencou. Edward Hartwell saiu. Aos 68 anos, o patriarca da Hartwell Industries caminhava com o auxílio de uma bengala com castão de prata, mas sua postura era a de um general implacável. Ele vestia um sobretudo de lã de alpaca e tinha um olhar que julgava tudo ao seu redor como insuficiente. O estômago de Vivian afundou. O sangue fugiu de seu rosto e as mãos se fecharam em punhos tão apertados que as unhas cortaram a palma. Aquele era o homem que havia destruído o seu pai, roubado os projetos e assinado a ruína da sua família. O ódio borbulhou em sua garganta como ácido. Ela teve que morder o interior da bochecha até sentir o gosto metálico de sangue para impedir a si mesma de gritar. "Que tipo de zona de guerra é essa, Christian?" A voz de Edward cortou o silêncio, arrogante e carregada de escárnio, enquanto ele espantava a poeira invisível de seu casaco. Ele sequer olhou para Vivian em um primeiro momento. "Você está gastando milhões neste apartamento e o lugar cheira a cimento barato." Christian cruzou os braços sobre o peito, interpondo-se sutilmente entre o pai e Vivian. "O lugar está em reforma, Edward. Eu te disse para não aparecer aqui sem avisar. O que você quer?" Edward estreitou os pequenos olhos pálidos, focando finalmente em Vivian. O olhar dele a avaliou de cima a baixo, descartando-a em 3 segundos, como se ela fosse parte da mobília. "Eu vim pegar as pastas da fusão asiática que você esqueceu de me enviar ontem." Edward apontou a ponta da bengala na direção de Vivian com desdém. "E quem é essa? A secretária da obra? Mande-a pegar os papéis no seu escritório. Eu não tenho o dia todo." Vivian sentiu o corpo inteiro tremer. A humilhação,
A soberba. Era exatamente assim que ele devia ter tratado Thomas Cross quando tomou a empresa dele. Ela abriu a boca, pronta para quebrar o próprio disfarce, pronta para cuspir o veneno de 6 anos de luto e fúria. Mas Christian foi mais rápido. Ele não apenas se colocou na frente dela. A voz de Christian preencheu o espaço com uma fúria contida e majestosa, fria como aço temperado. Nunca mais aponte essa bengala ou fale com ela nesse tom na minha casa, Edward. A surpresa no rosto de Edward foi espelhada no de Vivian. Ela piscou, o fôlego travado na garganta. Ela é Vivian Cross, a diretora de design de interiores que está liderando este projeto. Christian continuou, cada palavra afiada como uma lâmina. Ela é brilhante no que faz, muito mais competente do que a maioria dos inúteis que você mantém no seu conselho administrativo. E você vai tratá-la com respeito. Ou eu juro por Deus que o elevador que te trouxe aqui vai te jogar de volta na calçada em menos de 10 segundos. O silêncio foi absoluto. Edward olhou para o filho com uma mistura de choque e fúria. Edward bufou, ajeitando a gravata, tentando mascarar a perda de terreno. Você está perdendo a cabeça por causa de uma reforma, Christian. Pegue logo as malditas pastas. Estarei no carro. O velho virou as costas e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, a respiração de Vivian saiu trêmula. Ela planejou usar Christian, mas ele a acabara de proteger. Ele defendeu uma mulher que mal conhecia, apenas por uma questão de honra, contra o próprio pai. Christian esfregou o rosto com as 2 mãos, soltando um suspiro longo e exausto. A armadura implacável do CEO havia caído por um segundo, revelando um homem profundamente cansado da toxicidade que o rodeava. Me desculpe por isso, Vivian, ele disse em voz baixa, sem olhar para ela. Meu pai é um homem que só sabe destruir o que toca. Você não precisava ouvir aquilo. Vivian sentiu um nó doloroso na garganta. A narrativa que ela construiu em sua cabeça durante anos, de que os Hartwell eram todos iguais, feitos da mesma essência apodrecida, estava ruindo. Você o odeia. A frase escapou dos lábios dela não como uma pergunta, mas como uma constatação chocante. Christian finalmente a encarou. A dor contida naqueles olhos azuis era real. Não era uma jogada ensaiada. Ele é o meu sangue. E é o homem que eu desprezo mais do que qualquer coisa no mundo. As 2 coisas coexistem. E é um inferno conviver com isso. Agora, se me dá licença, eu tenho um império para tentar limpar. Ele saiu em direção ao próprio escritório, deixando Vivian sozinha na cozinha. Ela se encostou no balcão de mármore, o coração batendo pesado e fora de ritmo. Deus a ajudasse. O homem que ela jurou destruir era, na verdade, a principal vítima da família. Aquele dia foi o mais longo do mês. O confronto com Edward pareceu ter quebrado algo no ar entre Vivian e Christian. A animosidade fria cedeu lugar a um silêncio denso e carregado de consciência. Vivian não conseguia tirar da cabeça a forma como as costas dele pareciam largas demais para um homem carregar sozinho. Eram 2h15 da manhã. A neve lá fora formava uma cortina branca que devorava a paisagem de Chicago. A equipe de obras já havia ido embora para o intervalo de descanso e o apartamento mergulhou num silêncio raro. Ela tomou um banho quente, secou os cabelos, deixando as ondas caírem pesadas pelas costas, e vestiu um roupão de seda preta sobre uma camisola de renda que terminava na metade das coxas, calculado ao milímetro. Ela foi até a cozinha, preparou 2 xícaras de chá de camomila e caminhou em direção à ala leste, onde sabia que a luz do escritório provisório dele ainda brilhava. A porta dupla de vidro estava encostada. Christian estava sentado na poltrona de couro escuro, iluminado apenas pela luz do abajur de mesa e pela tela do computador. Ele não estava de camisa social. Usava apenas uma camiseta cinza que se ajustava perfeitamente ao peitoral largo, a cabeça apoiada em uma das mãos, enquanto a outra deslizava compulsivamente pelo mouse. Ele parecia ter atingido o limite humano da exaustão. Vivian empurrou a porta. Se continuar forçando a visão no escuro, o seu projeto de dominação mundial vai ter que ser feito com óculos de grau, Hartwell. Ele ergueu a cabeça rapidamente. Quando os olhos dele pousaram nela, o ar na sala pareceu secar. O olhar de Christian desceu do rosto dela para o decote de renda revelado pelo roupão semiaberto,
e depois para as pernas nuas iluminadas pela meia-luz. Um músculo saltou violentamente no pescoço dele. "O que você está fazendo acordada, Vivian?" A voz dele saiu mais rouca do que o normal, quase um raspado na garganta. Ela caminhou lentamente até a mesa, depositando uma das xícaras fumegantes perto do teclado dele. "Eu ouvi você andando de um lado para o outro. Achei que precisava de uma trégua. E de um chá." Christian olhou para a xícara, depois voltou o olhar para ela. Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. A diferença de altura entre eles ficou gritante no ambiente silencioso. O olhar dele não era o de um homem que estava sendo enganado. Era o olhar de um lobo que sabia exatamente que a presa estava testando as grades da jaula. "Eu não bebo chá, Vivian," ele disse, dando um passo lento na direção dela. "E eu também não brinco com fogo na minha própria casa." Vivian engoliu em seco, mantendo o chão. A proximidade dele era devastadora. O cheiro de sabonete amadeirado, misturado com o calor natural da pele dele, invadiu o espaço dela, fazendo o roteiro de vingança balançar em sua mente. "Eu não estou brincando de nada. Eu só quis ser gentil. Achei que, por baixo de toda essa armadura corporativa, houvesse um ser humano. Você está sendo ingênua ou incrivelmente dissimulada?" Ele deu mais um passo, encurralando-a contra a borda pesada da mesa de mogno. O corpo dele estava a centímetros do dela. O calor irradiava para a pele nua das pernas dela. Ele apoiou as duas mãos na borda da mesa, de cada lado da cintura de Vivian, aprisionando-a sem tocá-la. Vivian sentiu as pernas enfraquecerem. Ela inclinou a cabeça para trás, encarando os olhos tempestuosos dele, os lábios entreabertos pela respiração que havia se tornado ofegante. "Por que eu seria dissimulada, Christian?" Ele abaixou o rosto. A respiração quente dele bateu contra a pele sensível do pescoço dela. E Vivian fechou os olhos por uma fração involuntária de segundo. "Porque você anda por esse apartamento fingindo que me odeia, mas aparece no meu escritório às 2 da manhã vestida de seda." Ele sussurrou perto do ouvido dela, a voz grave enviando tremores violentos pelo corpo inteiro dela. "Você acha que pode me provocar, Vivian? Acha que eu não vejo a forma como você me olha quando acha que eu estou distraído?" O orgulho dela gritou, lutando contra o desejo inegável que inundava suas veias. Ela ergueu as mãos e as pousou espalmadas no peito duro de Christian. A intenção original era empurrá-lo, mas os dedos dela se curvaram no tecido da camiseta dele. O coração dele batia forte e descompassado sob a palma da mão dela. Talvez eu esteja apenas tentando descobrir onde o Homem de Ferro sangra," ela rebateu, a voz não passando de um sopro, a bravata vacilando diante da intensidade crua daquele momento. Christian ergueu uma das mãos e traçou a linha do maxilar dela com a ponta dos dedos calejados. O toque foi tão delicado, tão contrastante com a postura agressiva dele, que um leve gemido morreu na garganta de Vivian. "Se você me fizer sangrar, Vivian..." Os olhos dele desceram para os lábios vermelhos e úmidos dela, e ele se inclinou, parando a milímetros de tomar a boca dela com a sua. "Eu prometo que não serei o único a me queimar no processo." Vivian queria beijá-lo, queria esquecer de Thomas Cross, esquecer de Edward Hartwell, esquecer de toda a vingança que guiou sua vida por 6 anos, apenas para provar o gosto daquele homem. Mas antes que a linha fosse cruzada, Christian fechou os olhos com força, travou o maxilar e recuou. O distanciamento físico foi tão brusco que Vivian sentiu o ar frio do apartamento bater contra sua pele quente. Ele virou o rosto para a janela, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, o peito subindo e descendo de forma acelerada. "Volte para o seu quarto, Vivian, antes que nenhum de nós dois consiga fingir que essa trégua é apenas sobre design de interiores." Vivian não disse nada. O corpo dela ainda tremia com a adrenalina não correspondida. Ela recolheu sua dignidade esfarrapada, apertou o laço do roupão e caminhou rápido para fora do escritório. Quando a porta se fechou atrás dela, ela encostou-se na parede fria do corredor e levou a mão trêmula aos lábios. O plano era fazer Christian Hartwell se apaixonar para destruí-lo. Mas naquela madrugada silenciosa, Vivian percebeu, com um terror absoluto, que sua própria armadura era a que estava começando a trincar. O tempo, quando dividido com o inimigo, adquire uma textura própria.
Ele se torna espesso, arrastado e sufocante. 4 semanas haviam se passado desde o início da reforma. Desde a noite em que o ar no escritório quase entrou em combustão, Vivian e Christian estabeleceram uma trégua silenciosa e armada. Eles se evitavam sempre que possível. Ele saía antes do amanhecer e voltava quando a cidade já estava engolida pela escuridão. Vivian passava 12, às vezes 14 horas, gritando com mestres de obras, engolindo poeira de gesso, tentando focar nos painéis de madeira e nas pedras de mármore que transformariam aquela cobertura. O problema era que a ausência física de Christian não diminuía a presença dele. O cheiro de cedro e café parecia impregnado nas paredes, e a lembrança das mãos dele, a milímetros de sua cintura, assombrava as madrugadas insones. O roteiro estava desmoronando porque a cada dia que passava, ela percebia que Christian não era o vilão que criara em sua cabeça. Era uma manhã de quinta-feira. A sala de estar monumental estava sendo preparada para a instalação do elemento central do design de Vivian. Um lustre de cristal tcheco e aço negro que pesava quase 300 quilos. Vivian estava de pé com as plantas nas mãos, os olhos âmbar fixos no teto elevado, orientando a equipe de 3 homens que operava os cabos de sustentação. Ela não ouviu quando o elevador privativo se abriu. Christian não deveria estar ali àquela hora. Ele tinha uma reunião com acionistas internacionais, mas ali estava ele, o paletó desabotoado, o celular pressionado contra a orelha. "Eu já disse que não vou aprovar a demissão em massa no setor de engenharia, Edward." A voz grave de Christian reverberou sobre o som das ferramentas. "Nós não vamos destruir o sustento de 500 famílias para garantir os seus dividendos trimestrais." Assunto encerrado. Ele encerrou a ligação e soltou um suspiro pesado. Quando levantou os olhos, encontrou Vivian olhando fixamente para ele. Havia admiração involuntária no olhar dela. Ouvir Christian proteger os funcionários contra Edward fazia o peito dela apertar de uma forma perigosa. Ele caminhou na direção dela. "Problemas no inferno corporativo?" Vivian perguntou, a voz mais baixa, desprovida do sarcasmo habitual. "Sempre." Ele respondeu parando ao lado dela. Olhou para o teto, onde o lustre gigantesco começava a ser içado. "Isso parece perigoso e absurdamente pesado. É a peça de resistência. Confie em mim, vai ficar espetacular." Ela estava exatamente sob a sombra da estrutura metálica temporária que guiava os cabos. Christian observava o perfil dela, as sardas no nariz, a determinação rígida no maxilar. Ele estava exausto, travando uma guerra civil dentro da própria empresa, mas ali, ao lado dela, o barulho em sua mente silenciava. Foi quando o som metálico e agudo rasgou o ar. O guincho de sustentação travou. Um dos cabos de aço principais chicoteou para fora da roldana com uma força brutal. O suporte de aço negro e parte da estrutura de gesso despencaram em queda livre, exatamente onde Vivian estava parada. Christian não pensou. Lançou todo o peso do corpo contra o dela, agarrando-a pela cintura e empurrando-a violentamente para fora da zona de impacto. Os dois foram arremessados contra o chão coberto de lonas. O impacto tirou o ar dos pulmões de Vivian. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo apartamento quando o bloco de aço e gesso esmagou o piso exatamente onde ela estava há milissegundos atrás. Vivian estava caída de costas, os olhos arregalados de terror. O corpo de Christian estava completamente sobre o dela, protegendo-a. O rosto dele enterrado na curva do pescoço dela, a respiração ofegante contra a pele sensível da clavícula de Vivian. "Christian", ela engasgou. Ele ergueu o rosto. Os olhos azuis estavam escuros, dilatados pela adrenalina. "Você está bem?" A voz era rouca, desesperada. "Estou inteira", Vivian respondeu, processando o fato de que ele havia acabado de arriscar a própria vida por ela. Ele soltou um suspiro trêmulo de alívio, repousando a testa contra a dela por um segundo. Mas ao tentar se erguer, Christian travou a mandíbula de dor. O paletó estava rasgado no ombro esquerdo. Um estilhaço de aço havia cortado profundamente o braço dele. O sangue já manchava o tecido. 15 minutos depois, os dois estavam no banheiro de mármore branco da ala oeste.
A luz amarela dos arandelas criava uma atmosfera íntima. O silêncio era pesado. Christian estava sentado na borda da banheira. Vivian estava de pé entre as pernas abertas dele, perto demais. Ela o ajudou a desabotoar a camisa manchada de sangue. Os nós dos dedos dela roçavam no peitoral duro a cada botão, e ela sentia os músculos dele se contraírem sob o seu toque. Quando a camisa caiu pelos ombros, revelando o torso nu e esculpido, Vivian teve que prender a respiração. Ela embebeu um algodão com antisséptico. "Vai arder", avisou, a voz não passando de um murmúrio. "Já enfrentei coisas piores." O olhar dele não desgrudava do rosto dela. Quando o líquido tocou a carne aberta, ele apenas apertou a mandíbula. Vivian trabalhou com precisão, os dedos ágeis e cuidadosos. Mas a proximidade era ensurdecedora. O calor da pele dele, a respiração que ela sentia batendo na nuca, o jeito como os olhos dele a estudavam sem pressa. "Por que você fez aquilo?" ela murmurou, sem conseguir segurar a pergunta. Christian ficou em silêncio por um segundo longo. "Porque a ideia de você se machucar foi a coisa mais intolerável que já senti", ele disse, a voz baixa e sem ornamentos. Não consegui não reagir. A resposta era simples. E foi exatamente por isso que partiu o peito de Vivian ao meio. Ela terminou o curativo e prendeu a faixa com delicadeza. As mãos dela ainda repousavam no braço dele quando o olhar de Christian desceu para a boca dela. A distância entre os dois evaporou. O ar ficou carregado, denso, a 1 milímetro do irremediável. Então Christian fechou os olhos, respirou fundo, uma vez, e se levantou. "Obrigado pelo curativo", ele disse, a voz rouca. Pegou a camisa arruinada do chão, sem olhar para ela. "Tente descansar um pouco." E saiu. A porta não bateu. Não houve drama. Apenas o som dos passos dele desaparecendo no corredor escuro. Vivian ficou parada diante da pia, o coração martelando contra as costelas, encarando o próprio reflexo no espelho sem reconhecer a mulher que via. Eram quase meia-noite quando ela acordou da meia soneca em que havia caído, deitada sobre as cobertas sem nem tirar os sapatos. A cobertura estava em silêncio. A equipe de obras havia ido embora. A neve lá fora transformava a cidade em algo irreconhecível. Vivian levantou, lavou o rosto e, sem pensar demais, o que seria o erro fatal, deixou o quarto. Ela estava com a camisola de seda fina cor de chumbo que usava nas noites em que o plano exigia movimento. Mas naquela noite não havia plano. Havia apenas o corredor escuro e a luz acesa sob a porta do escritório dele. Ela empurrou a porta sem bater. Christian estava sentado à mesa, sem paletó, a camisa branca com as mangas dobradas e os primeiros botões abertos. Uma das mãos repousava no teclado, a outra segurava um copo de uísque que parecia intocado há tempo. Ele não estava lendo, estava encarando a tela sem ver nada. Quando ouviu o som dela, levantou os olhos. O olhar percorreu a camisola, as pernas nuas, o cabelo solto. Algo escureceu na profundidade do azul acinzentado dele. Vivian. Era apenas o nome. Mas a forma como ele disse, grave, contido, como se custasse, fez a nuca dela arrepiar. "Eu vim ver se você está bem", ela disse, ficando parada na entrada. "O braço." "O braço está bem", ele respondeu, o olhar ainda fixo nela. "Você não está dormindo." "Eu nunca durmo." Uma pausa. "Você deveria voltar para o seu quarto. Você disse isso antes." Ela deu um passo para dentro do escritório, no banheiro, antes de ir embora sem explicação. A mandíbula de Christian travou. "Eu fui embora porque precisava." "Precisava de quê?" "De distância." A voz dele ficou mais rouca. "De você." Vivian deu outro passo. A mesa entre eles era grande, mas de repente parecia insignificante. "Você me salvou hoje. Você sangrou por mim." E depois foi embora, como se nada tivesse acontecido no banheiro. Nada aconteceu. "Christian." Ela o encarou diretamente, sem armadura, sem roteiro. "Nós dois sabemos que alguma coisa está acontecendo faz semanas." Ele se levantou devagar da cadeira, como se o esforço de ficar parado tivesse chegado ao limite. Caminhou em volta da mesa até parar a 1 metro dela, os braços cruzados, a postura inteira um esforço visível de contenção.
Você não quer cruzar essa linha, Vivian. Ela não recuou. Olhou para cima, direto nos olhos dele, e o coração dela batia tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Eu já estou cruzando, Christian. Algo quebrou no rosto dele. A última contenção, o último muro, tudo cedeu ao mesmo tempo. Ele deu os 2 passos que faltavam, as mãos grandes emoldurando o rosto dela, e tomou a boca dela com uma fome que não tinha mais paciência para ser educada. Foi urgente, desesperado, profundo. O tipo de beijo que carrega o peso de tudo que não foi dito por semanas. Vivian soltou um gemido no meio do beijo e cedeu completamente, os dedos se fechando no tecido da camisa dele, puxando-o para mais perto. Ele explorou a boca dela com uma intensidade que fez os joelhos de Vivian perderem a função. As mãos dele desceram do rosto dela para a cintura, para os quadris, apertando-a contra o corpo tenso dele com uma possessividade que roubou o que restava de ar nos pulmões dela. Quando precisaram respirar, Christian não se afastou. Os lábios dele deslizaram para o queixo, depois para o pescoço dela, e Vivian jogou a cabeça para trás com um suspiro que não conseguiu segurar. Christian. O nome dela saiu partido, rouco. Ele murmurou algo ininteligível contra a curva do pescoço dela, e sem aviso, sem negociação, as mãos grandes a enlaçaram pela cintura e ele a puxou para o colo de uma só vez. Vivian instintivamente envolveu a cintura dele com as pernas, os tornozelos cruzando atrás, os braços no pescoço dele. O peso dela parecia não existir para aquele corpo. O quarto, ela disse contra a boca dele, não como uma pergunta. Sim, ele respondeu, e era a única palavra necessária. Christian caminhou com ela nos braços, beijando o pescoço dela a cada passo, a boca quente deixando um rastro de fogo desde a clavícula até atrás da orelha. Vivian fechou os olhos e se rendeu completamente ao calor e ao movimento, ao cheiro de cedro misturado com a urgência daquele momento. O corredor nunca pareceu tão curto. A porta do quarto dele se abriu com um empurrão de ombro e a escuridão lá dentro os engoliu. Não como ameaça, mas como cumplicidade. A única certeza que Vivian tinha, enquanto a cama os recebia, era que a partir daquela noite o plano havia morrido para sempre. E que, no lugar que ele ocupava, havia algo muito mais perigoso crescendo. Algo que ela jamais conseguiria desfazer. As semanas que se seguiram àquela noite no escritório foram como viver dentro de uma bolha suspensa fora da realidade. Um mês inteiro que Vivian não conseguiria explicar para nenhuma versão anterior de si mesma. A versão que havia entrado naquele apartamento armada com um dossiê, um plano e um ódio meticulosamente cultivado por 6 anos. Tudo aquilo havia desaparecido. Não de uma vez, não com um clique. Havia desmontado peça por peça, noite por noite, conversa por conversa. O apartamento, antes um esqueleto frio de concreto e poeira, começava a ganhar a alma que Vivian havia desenhado. Os painéis de nogueira aqueciam as paredes. O mármore escuro refletia a luz da lareira recém-instalada, e o som das ferramentas foi gradualmente substituído pelo jazz suave que ela gostava de colocar para tocar no fim do dia. Mas a maior transformação não aconteceu nas paredes. Aconteceu entre eles. Depois da noite em que o beijo no escritório levou os 2 para o quarto, a linha que os separava foi cruzada e enterrada. Não houve conversa longa sobre o que aquilo significava. Não eram pessoas de conversas longas. O que houve foram as madrugadas partilhadas, as manhãs em que ela acordava com o braço pesado dele sobre a cintura, as discussões apaixonadas sobre tudo e sobre nada na cozinha, ainda com as obras ao fundo. Christian, o CEO implacável temido por toda Wall Street, revelou-se um amante intenso, protetor e assustadoramente devoto. Ele decorou como ela respirava quando estava exausta. Ela decorou o som da risada rouca dele, um som raro que ela passou a considerar sua maior vitória pessoal. E era exatamente isso que estava destruindo Vivian por dentro. O prazo de 12 semanas estava quase no fim. Vivian estava em seu estúdio no centro, finalizando a encomenda das últimas cortinas com Serena. Ela havia prometido a Christian que voltaria para a cobertura antes do jantar para comemorarem a finalização da sala principal. O que Christian não sabia era que Vivian havia tomado uma decisão. Naquela noite,
Ela contaria tudo. Confessaria que era a filha de Thomas Cross, confessaria o plano doentio que a levou até lá, imploraria pelo perdão e entregaria todas as provas contra Edward para ajudá-lo a derrubar o patriarca. Ela estava disposta a perder tudo, desde que não o perdesse. Enquanto isso, na cobertura da Gold Coast, Christian encerrava uma videochamada. Ele precisava de uma cópia da planta elétrica para enviar à seguradora. Caminhou até a mesa de desenho dela e começou a procurar o tubo de projetos. Havia várias pastas empilhadas. Christian moveu uma delas e derrubou uma pasta de couro negro no chão. O fecho se abriu com um impacto, espalhando uma dezena de documentos e fotografias sobre o tapete persa. Ele se abaixou para recolher os papéis. Mas quando os dedos tocaram a primeira folha, o sangue em suas veias congelou instantaneamente. Não era uma planta arquitetônica, era um dossiê. No topo da página, o logotipo da Hartwell Industries estava impresso ao lado de uma foto sua, tirada secretamente meses atrás. Havia anotações feitas com a caligrafia elegante de Vivian na margem da foto. Arrogante, ponto cego da empresa, o elo para quebrar Edward. Christian parou de respirar. As mãos, que minutos antes comandavam um império com pulso firme, começaram a tremer. Ele pegou o segundo documento. Eram cópias dos processos do pai de Vivian, Thomas Cross. E, grampeado a eles, um diário de planejamento escrito por Vivian antes de ela sequer pisar naquele apartamento. As palavras saltaram da página como ácido jogado diretamente em seus olhos. Fase 1. Infiltração. Ganhar a licitação da cobertura. Fase 2. Aproximação. Forçar convivência. Ganhar a confiança. Fase 3. Sedução. Fazer o herdeiro se apaixonar. Objetivo final. Expor a relação às vésperas do conselho. Descartá-lo. Humilhar a linhagem Hartwell publicamente e vingar o meu pai. O silêncio do apartamento de luxo tornou-se ensurdecedor. O peito de Christian contraiu-se de uma forma tão violenta que ele sentiu uma dor física aguda, como se alguém tivesse cravado uma faca entre as costelas e a girado lentamente. Ele não era apenas um projeto de design, ele era o projeto de vingança. Cada sorriso, cada toque na madrugada, cada vez que ela beijou a cicatriz no ombro dele, a forma como ela o ouviu confessar seus maiores medos, seus traumas com o pai, a sua repulsa pela própria família, ela sabia de tudo. Ela usou a dor dele como um mapa para invadir a sua alma e armar uma bomba relógio lá dentro. Christian se levantou devagar. O rosto perdeu toda a cor. O homem apaixonado que acordou naquela manhã havia morrido no chão daquele escritório e, em seu lugar, ergueu-se o CEO feito de gelo e aço, frio, letal e absolutamente vazio. Quando Vivian abriu a porta do elevador privativo às 6 da tarde, o apartamento estava mergulhado na penumbra. Apenas as luzes baixas do corredor projetavam sombras alongadas nas paredes. "Christian", ela chamou, tirando o casaco, um sorriso ansioso brincando em seus lábios. "Comprei aquele vinho italiano que você comentou na semana passada. Acho que merecemos depois de..." Ela parou abruptamente na entrada da sala de estar. Christian estava de pé diante das imensas janelas de vidro que davam para a cidade. A postura era dura, os ombros tensos como pedra. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. No centro da mesa de vidro, sob a luz fraca de um abajur, repousava a pasta de couro negro, aberta, com todos os papéis espalhados. O coração de Vivian despencou para o fundo do estômago. A garrafa de vinho escorregou dos seus dedos, espatifando-se contra o chão de madeira, espalhando vidro e líquido tinto como uma poça de sangue aos seus pés. O som do vidro quebrando fez Christian virar a cabeça lentamente. O olhar que ele direcionou a ela não continha raiva. A raiva era uma emoção quente, humana. O que havia nos olhos azul-acinzentados dele era o vácuo, era o nada absoluto. E aquilo aterrorizou Vivian muito mais do que se ele estivesse gritando. "O seu pai estaria muito orgulhoso da sua arquitetura, senhorita Cross." A voz dele cortou o ambiente como uma lâmina de gelo, monótona, mecânica, desprovida de qualquer afeto. "A estrutura que você montou foi perfeita, sem falhas, calculada ao milímetro." "Christian", a voz de Vivian falhou,
as lágrimas queimando os olhos antes mesmo de ela conseguir formular uma frase. Ela deu um passo trêmulo na direção dele. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Ele caminhou até a mesa, os olhos fixos nela com uma frieza brutal, e pegou a folha onde o plano estava escrito. Você quer explicar a fase 3? Ou quer pular direto para o objetivo final? Porque se o seu objetivo era me destruir, parabéns. Missão cumprida. Isso foi antes, ela gritou, a voz rasgando a garganta, as lágrimas transbordando. Ela ignorou os cacos de vidro no chão e correu até ele, parando a centímetros, sem ousar tocá-lo. Isso foi antes de eu te conhecer, antes de eu saber quem você realmente era. O que aconteceu entre nós depois? Nada daquilo foi mentira. Um sorriso quebrado, cínico e carregado de dor, torceu os lábios de Christian. Ele a olhou de cima a baixo, como se olhasse para uma estranha. Você não mentiu? Ele repetiu, a voz baixando para um sussurro áspero. Deu um passo à frente, forçando Vivian a erguer o rosto para encará-lo. Naquela noite em que eu te confiei o que eu guardo há anos, quando eu te disse o quanto o meu sobrenome me enojava, o que o meu pai fez ao Thomas Cross, você estava deitada no meu peito, Vivian. Você me ouviu sangrar pelo seu pai e você não me disse quem você era. O golpe foi devastador. Vivian soluçou, cobrindo a boca com as duas mãos. O peso da sua omissão era indefensável. Eu tive medo, ela murmurou, a voz quebrada pela culpa. Eu tive medo de que, se eu contasse, você me odiaria. Eu me apaixonei por você, Christian. Eu me apaixonei no minuto em que percebi que você era o homem mais honrado que eu já conheci. Não ouse falar de honra na minha casa. E não ouse usar a palavra amor comigo. A voz dele chicoteou no ar, brutal e implacável. O controle de Christian finalmente trincou, revelando a ferida exposta por baixo. Pelo menos o meu pai apunhala as pessoas de frente nos tribunais. Você entra na cama do seu inimigo, deita no peito dele, finge ser o porto seguro e arquiteta a corda para enforcá-lo. Vivian sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Era a mais pura verdade. O orgulho dele não estava apenas ferido. A confiança que ele teve a coragem de dar a alguém pela primeira vez na vida havia sido triturada. Eu ia te contar hoje. Eu ia cancelar tudo. Ela estendeu a mão para tocar o braço dele. Christian recuou como se o toque dela fosse fogo. Acabou, Vivian. A voz voltou a ser a máscara gélida do CEO. O projeto de design está concluído. A sua vingança também. Arrume as suas coisas. Eu quero você fora da minha casa, fora da minha construtora e fora da minha vida em meia hora. Christian, por favor, não faça isso. Nós podemos consertar. Não há nada para consertar, porque nada disso foi real. Ele virou as costas para ela, olhando novamente para as luzes da cidade, recusando-se a ver as lágrimas que banhavam o rosto da mulher que ele amava. 30 minutos. O clique seco do copo de uísque batendo contra o aparador soou como um ponto final na história deles. Vivian não argumentou mais. A culpa a havia destituído de qualquer direito à defesa. Ela caminhou para a ala oeste com as pernas trêmulas e a visão embaçada. Enfiou suas roupas nas malas sem dobrar nada, sentindo que estava empacotando os pedaços da própria alma. Quando passou pela sala arrastando as malas no piso impecável que ela mesma ajudara a assentar, Christian ainda estava na mesma posição, uma estátua de gelo. As portas do elevador se fecharam, levando Vivian embora, e o apartamento mergulhou na mais absoluta e torturante solidão. Os dias que se seguiram foram um inferno particular para ambos. No seu pequeno apartamento no centro, Vivian perdeu o chão. Ela parou de ir ao escritório, deixando Serena no comando das entregas. Passava as noites em claro, enrolada no próprio sofá, revivendo o momento em que a expressão amorosa de Christian se transformou em nojo absoluto. Ela havia esperado 6 anos para vencer. A vitória havia chegado com gosto de cinzas. Do outro lado da cidade, Christian travava sua própria guerra. A cobertura estava finalizada, impecável, perfeita e insuportavelmente fria. Sem a risada dela, sem as discussões matinais na cozinha, sem o cheiro cítrico que impregnava os lençóis, o espaço milimetricamente decorado parecia um mausoléu de luxo.
Ele dobrou os turnos na empresa, trabalhando 20 horas por dia para tentar silenciar a memória dela. Mas em uma quinta-feira à noite, exausto, Christian sentou-se na poltrona do escritório de casa. Reparou na iluminação do ambiente, pensada para não forçar seus olhos cansados à noite. Reparou na forma como os móveis estavam dispostos para lhe dar espaço para andar enquanto falava ao telefone. Um hábito dele que ela notara. Foi até a cozinha e viu a máquina de café configurada para deixar o expresso duplo dele pronto às 6 da manhã. Ele andou pelo apartamento observando cada detalhe. O design não era impessoal. Era um estudo profundo e íntimo sobre ele. Um plano frio de vingança não se daria ao trabalho de escolher a madeira exata que ele mencionou gostar em uma conversa às 3 da manhã. Uma vigarista não cuidaria de uma ferida com aquele cuidado, com aquelas mãos trêmulas, com aquele olhar que não conseguia mentir de perto. As palavras dela ecoaram em sua mente. Eu juro por tudo que é mais sagrado. O que aconteceu entre nós depois, nada daquilo foi mentira. Ele fechou os olhos, a exaustão finalmente vencendo a barreira do seu orgulho quebrado. O sentimento que os uniu no fim não era uma armadilha. A armadilha foi o início, mas os dois haviam caído nela e encontrado amor no fundo do poço. O orgulho o havia mantido seguro durante 34 anos, mas naquela noite, na quietude esmagadora da cobertura vazia, Christian percebeu que preferia o risco de ser destruído por Vivian Cross do que a certeza de viver uma vida inteira sem ela. 15 dias. Era o tempo que Vivian Cross havia passado sozinha no seu pequeno apartamento no centro de Chicago, convivendo com o peso do que havia feito. Os primeiros dias foram de choro, os seguintes, de raiva de si mesma. Depois, veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio que não é descanso, é julgamento. Ela acordava toda manhã com o rosto de Christian na memória. Aquele olhar vazio e devastado que era infinitamente pior do que qualquer grito. E dormia toda noite com a mesma pergunta martelando. Você faria de novo? A resposta mudou ao longo dos 15 dias. No início, era assim. O pai dela continuava na clínica. O crime continuava impune. A dor continuava real. Mas à medida que os dias passavam, a resposta foi se transformando em algo mais honesto e mais doloroso. Eu não precisaria ter mentido. Eu poderia ter confiado nele. Serena apareceu na quarta-feira da segunda semana, trazendo comida e o olhar de quem não vai fingir que está tudo bem. Você parece que não dorme há uma semana, disse, colocando os potes de comida sobre a pequena mesa da cozinha. 15 dias, Vivian corrigiu, sem ironia. Serena olhou para o apartamento. Para os papéis espalhados pelo chão da sala, os documentos organizados em pastas, as fotos, os laudos, os registros. 6 anos de coleta meticulosa, agora dispostos como um mapa completo de um crime. O que é tudo isso? É o que eu devia ter feito desde o início, Vivian respondeu, a voz firme pela primeira vez em dias. Em vez de usar tudo isso para montar uma armadilha, eu devia ter ido direto à procuradoria. Ela parou, olhando para a pasta mais grossa no centro da mesa. Mas primeiro eu vou até Christian. Serena a olhou por um longo momento. Você tem certeza? Não, Vivian admitiu. Mas vou de qualquer forma. Era uma quinta-feira à noite quando Vivian saiu do táxi em frente ao arranha-céu da Gold Coast. O vento de Chicago cortava a cara como uma lâmina. Ela estava com um casaco longo, os cabelos soltos, uma pasta grossa sob o braço e o coração martelando contra as costelas. Ela não sabia se ele deixaria o elevador subir. Não sabia se ele abriria a porta. Não sabia se havia qualquer coisa a ser dita que fosse grande o suficiente para o que ela havia feito. Mas havia uma coisa que ela sabia com absoluta clareza. Ela não estava indo até lá para recuperar o amor dele. Estava indo porque ele merecia a verdade completa, sem filtro, sem estratégia. E porque o pai dela merecia justiça feita do jeito certo. O elevador subiu. Quando as portas se abriram, a cobertura estava silenciosa, terminada. Exatamente como ela havia projetado. Os painéis de nogueira, a lareira acesa, o lustre de cristal tcheco lançando luz suave pelo teto alto. Era perfeita. E estava completamente vazia de vida. Christian estava no escritório. Ela o viu através da porta de vidro antes de ele a ver.
Ele estava de pé diante da janela, sem paletó, as mãos enfiadas nos bolsos, olhando para as luzes da cidade com a mesma postura fechada de um homem que está há muito tempo sozinho com os próprios pensamentos. Vivian respirou fundo e empurrou a porta. Ele ouviu o som e virou o rosto. Quando a viu, a expressão dele não mudou de imediato. Apenas os olhos azul-acinzentados se moveram, descendo até a pasta que ela segurava e voltando para o rosto dela. Vivian, eu sei que você não me deve nada, ela disse antes que ele pudesse falar. A voz saiu firme, preparada. Nem atenção, nem tempo, nem o benefício da dúvida. Mas eu precisava vir. Ele não disse nada. Não saiu. E por agora, era o suficiente. Ela entrou no escritório, colocou a pasta sobre a mesa dele e a abriu. Começou a falar. Contou tudo. Não a versão emocional, não a versão que pedia perdão. A versão factual, completa e sem omissões. Contou sobre Thomas Cross, sobre os projetos roubados, sobre as assinaturas falsificadas, sobre o processo que virou pó dentro de um sistema comprado. Contou sobre os 6 anos coletando cada documento, cada depoimento, cada prova que ela conseguia encontrar. Mostrou o laudo grafológico, comparando as assinaturas originais do pai dela com as falsificadas. Mostrou os registros de data dos projetos, anteriores à patente registrada pela Hartwell Industries. Mostrou os e-mails internos recuperados por um perito de TI, onde Edward discutia com sócios a estratégia de incriminar Thomas Cross antes de qualquer denúncia chegasse à tona. Christian ficou em silêncio durante toda a exposição. Ele se aproximou da mesa, folheou os documentos com atenção cirúrgica e Vivian viu o momento exato em que ele reconheceu peças que faltavam no próprio dossiê. A mandíbula dele travou levemente. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio. Eu vou levar isso à procuradoria, Vivian disse, a voz calma e definitiva. Com ou sem a sua ajuda. Eu não vou desistir disso. Ela parou, e quando continuou, a firmeza cedeu lugar a algo mais nu. Não porque eu quero destruir a sua família, mas porque o meu pai passou 6 anos dentro de uma clínica cardiológica pagando por um crime que não cometeu. Ele perdeu a empresa, perdeu a saúde e perdeu a capacidade de se olhar no espelho sem vergonha de uma culpa que nunca foi dele. Eu não consigo olhar para ele e fingir que tentei tudo. Então eu preciso fazer isso. Christian virou o rosto para ela. O olhar não era mais o vácuo gélido de 15 dias atrás. Havia algo diferente ali. Algo que ela não se permitia nomear ainda. Eu sei que o que eu fiz foi errado, Vivian continuou. E agora a voz finalmente quebrou, levemente nas bordas. Eu sei que eu entrei aqui com um plano horrível e que eu deveria ter tido coragem de te contar a verdade assim que percebi que você não era o inimigo. Eu sou filha do Thomas Cross e eu passei 6 anos me preparando para te destruir, e então eu te conheci. E descobri que você estava do mesmo lado que eu, lutando a mesma guerra, carregando a mesma culpa por um crime que também não foi seu. Ela prendeu o fôlego. Eu não vim pedir para você me perdoar. Vim porque você merecia saber tudo. E porque o seu dossiê e as minhas provas juntos são indestrutíveis. E seria um desperdício idiota não unir os dois por causa do meu orgulho ou da sua mágoa. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Mas foi o tipo de silêncio pesado, carregado, que transforma o ar ao redor. Christian fechou a pasta devagar. Ficou olhando para ela por um momento longo, com aquela intensidade que Vivian aprendera a ler. Não como frieza, mas como um homem que pensa antes de falar, porque cada palavra que sai da boca dele tem peso. Eu passei 15 dias com raiva de você, ele disse por fim, a voz rouca. E passei os mesmos 15 dias sem conseguir dormir no apartamento que você decorou, pensando em cada detalhe meu. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, até parar à sua frente. Você sabe qual foi o momento em que eu percebi que estava perdido? Ela o encarou sem piscar. Quando a máquina de café disparou às 6 da manhã no quarto dia. Sozinha, porque você havia programado para o horário que eu sempre chegava atrasado. Ele pausou. Nenhum plano de vingança programa a máquina de café do inimigo. Uma lágrima escapou do canto do olho de Vivian antes que ela pudesse segurá-la. Eu te amo, ela disse, simples, sem armadura. E eu entendo se isso não muda nada. Christian levantou a mão
e limpou a lágrima com o polegar, a palma grande e quente emoldurando o rosto dela com uma delicadeza que desmentiu 34 anos de armadura. Muda tudo, ele respondeu, a voz baixa e absoluta. Porque eu também te amo. E porque eu tenho um dossiê de 4 anos e você tem 6 anos de provas. E juntos nós vamos enterrar o meu pai dentro da lei, do jeito certo, exatamente como ele merece. Vivian soltou o ar que segurava havia 15 dias. Ele inclinou a cabeça e tomou os lábios dela. Não com urgência, mas com a certeza tranquila de quem chegou onde precisava chegar. Um beijo lento, profundo e honesto, sem fingimento, sem estratégia, sem nada além dos dois e do peso imenso que finalmente estava sendo dividido. Quando se separaram, ele ficou com a testa encostada na dela. O primeiro cheque do fundo de reparação vai para Thomas Cross, ele disse, com juros de 6 anos. Vivian fechou os olhos. Ele vai querer te conhecer. Ela murmurou. Eu sei. Uma pausa. E então, com um fio de humor grave na voz, eu vou levar o dossiê e o resto da minha vida para compensar. Ela abriu os olhos e o olhou. O rosto dele estava mais limpo do que ela jamais havia visto. Sem a máscara, sem o peso, sem a solidão que ele carregava como uma segunda pele. Apenas ele, real, ferido, honrado e completamente dela. Às vezes o amor não chega pela porta da frente com flores e promessas fáceis. Às vezes ele chega disfarçado de inimigo, cheio de segredos e de dor antiga. E te surpreende no meio de uma obra, com poeira no cabelo, uma pasta de provas sob o braço e coragem suficiente para dizer a verdade mesmo sem garantia de perdão. E quando ele é real, nenhum plano no mundo consegue detê-lo. Se essa história te tocou, deixa o seu like. Ele ajuda demais o canal a crescer. Se você ainda não está inscrita, clica no botão agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Se você assistiu até aqui, coloca nos comentários um emoji de coração. Eu vou saber que você gostou da história e uma próxima história já está te esperando na tela.